Boa noite, bem-vindos. Hoje é 25 de junho. Passam exatamente 51 anos desde que o país alcançou a independência. Moçambique proclamou a independência, libertando-se então do jugo colonial, a 25 de junho de 1975. Coincidentemente, a minha idade, 51 anos, um pouco mais velho, porque nasci em março, quando o país, como Estado, nasce em junho de 75. E é sobre o país, sobre Moçambique, sobre o percurso que o país tem estado a trilhar nestes 51 anos que falaremos hoje. E por efeito conto com os préstimos aqui nos estúdios dos senhores Alberto Ferreira, lá no fundo, não o colocamos de propósito no fundo, mas é a posição em que ele se encontra, e Silvério Ronguano, na outra ponta, e Juliano Picardo, aqui muito bem ao meu lado, mas ao centro. Muito obrigado por aqui estarem para discutirmos um pouco este Moçambique. Vou começar, se calhar, pelo mais velho e deduz, e tenho a certeza, que é Juliano Picardo. É um político de carreira, com passagens pelo STAI, fundador praticamente do próprio secretário técnico de administração eleitoral, depois passa para o CNE, deputado, membro da RENAMO, mas não vem isto ao acaso. Falamos aqui como moçambicanos, especificamente. 51 anos, o que é que lhe dizem, efetivamente? Muito obrigado. Permitam-me primeiro cumprimentar a todos que nos acompanham. Uma saudação especial aos ilustres painelistas aqui. Há muito tempo, aqui Vitor Ferreira, Vitor Ronguano, pessoas de reconhecido mérito, olhando para aquilo que é a sua intervenção para a construção, portanto, da nossa democracia e o melhoramento da condição de vida dos moçambicanos. Por isso, a minha saudação especial para eles. E parabéns para nós, pelo dia especial que é, como significado e marco histórico para a República de Moçambique. Mas não termina ali a nossa independência. Ficamos com a política e esquecemos que não se faz política sem gente, sem fome, sem gente, sem educação, sem saúde, sem medicamentos, sem estradas, e seguramos-nos pura e simplesmente naquilo que é a nossa independência política. Quiçá cada um de nós reflita da mesma forma de que realmente não nos interessa só a componente política, interessa-nos também as intervenções sociais para o melhoramento da condição de vida de cada um dos moçambicanos. Não somente porque Moçambique é de todos os moçambicanos. Moçambique não é um partido político. Moçambique é um território que pertence aos moçambicanos. Então, a nossa independência começa ali já a encontrar os primeiros tropeços quando assumimos que o pensar diferente representa um crime. Não. Então, a independência é inclusiva. Tempos tenebrosos esses, em que se pensava que pensar diferente era proibido pensar diferente do que estava padronizado. Acho que é melhor assumir não que era, porque ainda é. Se ainda temos pessoas moçambicanas a morrerem ao som das balas reais disparadas pela polícia, significa que as liberdades fundamentais estão sendo colocadas em causa. Quando você morre com uma bala do seu próprio protetor, é um sinal de que realmente a independência ainda não está ela pesada. Mas nós reconhecemos a todos aqueles que neste percurso tombaram, ficaram deficientes por conta da liberdade do país. Reconhecemos isso e rendemos a nossa homenagem, mas não podemos, de maneira nenhuma, nos escondermos desta liberdade para manifestar incompetências sob proteção de que eu é que fiz a liberdade. Eu acho que não é o caminho correto. É preciso assumirmos de que a diferença faz parte de um indicador fundamental para o desenvolvimento sustentável de Moçambique. Muito obrigado. Talvez vou Detroit. Vou agora juntar aqui ao debate, a esta conversa, Alberto Ferreira. Obrigado. Juliano Picardo,
exultou pelo facto de estarmos a comemorar 51 anos, mas há uma mescla de sentimentos. Por um lado, esta alegria por sermos um país independente, como tal, do jugo colonial, mas também os desafios que o país enfrenta desde então. Como é que olha, qual é a sua perspectiva, mesmo para introduzir? Ah, Permita-me saudar o povo moçambicano pelo Dia da Independência. Antes de mais, saudar igualmente os colegas painelistas, o professor Ronguano e deputado Picardo, e naturalmente a si, que dentro deste ano faz os mesmos anos da independência. Queria saudar os jovens que na tenra idade decidiram ir à luta armada e enfrentar o jugo colonial para que o povo moçambicano hoje pudesse viver na tranquilidade, viver na liberdade e a capacidade de decidir sobre qual futuro, portanto, trilhar. São 51 anos. Durante 51 anos, é praticamente mais do que meio século passado, e passamos por diferentes etapas, fases menos gloriosas. Tivemos momento em que havia partido único, depois o multipartidarismo, depois a guerra dos 16 anos e a afirmação do multipartidarismo, que se passa de monopartidarismo a multipartidarismo. Ao longo desse tempo, nós podemos também mencionar algumas questões de grande valor, a institucionalização e, digamos assim, uma massificação da educação, a massificação, digamos, também da rede sanitária, e, portanto, algo positivo foi. Mas temos que lamentar, naturalmente, que durante 50 anos os nossos passos não foram significativos quanto à independência, sobretudo econômica, né? Isso decorre do facto de a gestão, porque não podemos culpar a guerra nem o colonialismo, porque já passaram. Temos que culpar-nos a nós mesmos e sermos mais sérios, que durante 50 anos não tivemos suficientemente uma capacidade de podermos ultrapassar os problemas essenciais e não podemos ser uma imagem mundial da pobreza. E Moçambique hoje se enquadra e é classificado como o país mais pobre, dos 10 países mais pobres. Segundo mais pobre. Não obstante, se formos a ver, o país mais rico em África depois do Congo é justamente Moçambique. Para não falar de gás, de rubins, de grafite, de areias pesadas, de recursos hídricos, recursos marinhos incríveis que nós temos. Só para fazer o exemplo, no caso de Holanda, que é um país muitíssimo rico, é rico por causa do mar e a venda das flores, pura e simplesmente. Para ver que nós não temos razões suficientes para sermos pobres. Mas encontro também razões dentro da própria cultura africana. O africano é, por natureza, um grande consumista. E isso faz parte da sua essência, a ontologia. Um consumista que não produz. Um consumista que não produz. E o seu futuro está muito ligado ao facto de que o presente é mais importante do que o futuro. E, portanto, o passado é celebrado como o fim do mundo. Temos que reverter, temos que ter mais perspectiva. Os alemães falam isso de Weltanschauung, a visão pela qual não cronológica do futuro, o africano faz com que ele, a sua visão para lutar, Portanto, a pobreza também, para além da gestão que pode ser deficitária, podemos também ver a cultura africana não foi. Dentro de si, se formos a ver a perspectiva africana de como vê o mundo, não vê como o desafio. Isso não quer dizer qualquer generalização é defeituosa, mas eu estou a generalizar como uma visão africana. O africano, o seu tempo não é cronológico, é atemporal. O presente é muito mais importante. A razão pela qual o africano está mais interessado em comer agora, hoje, o presente, né?
Isso E com faz uma com colher que... grande, não é? Exatamente. Então, isso significa que se a nossa mentalidade e a nossa cultura assim continuar, por próximos 200 anos ainda vamos continuar na pobreza. Muito obrigado. Porque nós não estamos a produzir, efetivamente a pensar o futuro como uma perspectiva real. Está aí o Fundo Soberano, é para o futuro. O gás, o que sai dali, tem estado a ser conservado neste Fundo Soberano para as gerações vendedoras. Mas falaremos disso não vou depois. falar agora, porque também esse Sim. Fundo Soberano podem comer agora mesmo também, né? Porque Falaremos- é o falaremos- presente que é o mais importante. Falaremos depois sobre este assunto. Dr. Silvério, obrigado por aqui estar também. 51 anos de país, como é que ele é? Já foi feito aqui o introito, cada um com a sua reflexão. Queríamos perceber também a sua reflexão, mesmo para introduzir. Eu também queria cumprimentar os colegas do painel e parabenizar os poucos que têm razões para celebrar e colocar-me, de fato, lamentavelmente, também nos muitos que hoje não têm razões para celebrar. Não tem razões, professor. Não para tem celebrar. razões, muitos não têm razões para celebrar, porque realmente, como você sabe, na altura da independência, a economia da província de Moçambique era superior, por exemplo, à economia da Coreia do Sul, não é? É preciso clarificar. Moçambique, na época, era uma província. Uma província, ultramarina. exatamente. E essa província Portugal. ultramarina tinha uma economia superior ao que hoje é a Coreia do Sul. Da Se me mesma maneira, permitir, por exemplo, também que queria a acrescentar Califórnia... Sim. de que em 1970, Não perca o fio. Sim. e justamente para acrescentar, em 1970, Moçambique era o 8º país mais industrializado de África. A província moçambicana. A província moçambicana. Da mesma perfeito, maneira obrigado. que a Califórnia, que é um estado dentro dos Estados Unidos, é considerada uma das 7ª ou 8ª economia do mundo, hoje, não é? Portanto, e nós descemos, não é? Nesses 50 anos, lamentavelmente, para o segundo país mais pobre do mundo. Eu penso que isto é obra. Portanto, é preciso lamentar que isto tenha acontecido. E lembrar também que a independência de Moçambique não foi um caso isolado. Não é a independência de Moçambique, mas também a independência de muitos países africanos. Mas, lamentavelmente, o que nós encontramos hoje é que esses países africanos, incluindo Moçambique, têm milhões a morrer no Atlântico atrás do colono. Se há uma imagem de um falhanço coletivo africano, é este, quando milhões de africanos morrem justamente a ir atrás do colono. E quem for neste momento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros ver a quantidade de pessoas a lutar por ter um visto para vazar é impressionante. Para fugir de Moçambique, para abandonar Moçambique. Se vais à Embaixada de Portugal, ver a quantidade de moçambicanos, não é? Pobres e ricos, não é? A lutar por um visto Para fugir. para fugir disto. O termo seria este mesmo, fugir. Fugir do fuga país. mesmo, fuga em massa. Portanto, eu Mas penso... nós estamos em guerra. Mas é por isso que, para além de tudo que nós possamos dizer, floreando a nossa história, elogiando este e aquilo, este, para mim, é o pano de fundo que assombra a nossa independência. Se há algo de importante que deve ser feito neste momento, é refletirmos o que está a acontecer. O próprio secretário de Estado dizia há poucos dias, em uma semana, aos portugueses que, se vocês não têm mão de obra, não se preocupem. Nós temos mão de obra para vocês. Não é quase que num espetáculo de venda de mão de obra. E esquecemos que nós dizíamos que estamos a ficar independentes, porque estamos a ser escravizados, levados ao chibalo, ao trabalho forçado. Mas já somos nós mesmos, não é? Desde o mais pequeno ao maior, que é o próprio governo, que vai se ajoelhar e dizer, olha, estão aqui mão de obra barata, usem de qualquer maneira. Nós hoje estamos... Está-se a referir aos jovens que vão ser enviados para Portugal. Exatamente, porque não se percebe. A nossa independência foi rejeitando sermos mão da obra barata dos portugueses. Ora, hoje já estamos a pedir de joelho para sermos essa mão de obra barata, porque o que é que estes moçambicanos vão fazer? Os mesmos trabalhos que faziam antes.
Será que era ser motorista, escravatura moderna? que era ser motoristas, não é? Lavar carros, estar nos restaurantes. Portanto, as mesmas tarefas, não é? Que nos levaram a pensar assim. Portanto, lembramos do poema. Sim, exatamente, o grande poema, digamos, do ex-presidente Angola Agostinho Neto, que dizia claramente: não contem comigo para lavar os vossos pratos. E nós estamos a dizer hoje: contem conosco para lavar os vossos pratos. Portanto, eu penso que estas são imagens dramáticas e acredito que nenhum moçambicano que está neste processo tem algum interesse em celebrar esta data. O que ele quer é esquecer. Portanto, penso que... alguns a celebrar, porque estão a ser uma... Por isso que eu disse, alguns que têm razões para celebrar, eu os parabenizo. Mas os muitos que não têm nada para celebrar, na qual me junto, digamos, lamentamos que tenhamos chegado aqui. Então, a questão é, como é que nós chegamos aqui? O Dr. Ferreira faz teorias africanistas. Eu não consigo pensar de forma global, não é? Porque o que eu vejo é que a gente vê, até mesmo no Mundial, como estamos no Mundial, muitos africanos a brilhar, para dizer que o talento está lá. Não, se olhar para a seleção, para as seleções não africanas, da Inglaterra, da França, não, praticamente é difícil encontrar uma seleção que esteja no topo, que vai ganhar o Mundial e que não tenha negros. Para dizer que os negros são, de fato, muito competentes quando bem dirigidos. Não, estamos a olhar grandes economias, como a economia norte-americana, e a gente percebe que tantos presidentes dos municípios nos Estados Unidos, grandes senadores, não é, engenheiros, não é, médicos, não é, são africanos. Para dizer que é possível, sim, os africanos alcançar níveis de excelência. Isso que nós começamos a dizer, olha, se Moçambique em 70 era uma província, não é, muito industrializada do mundo, era com os mesmos moçambicanos no século passado. O que é que mudou aqui? É o governo. A única coisa que mudou é a gestão. É a gestão. Portanto, antes eram bem geridos e alcançavam nível de excelência. Tem saudades do colono. Exatamente. Não é saudade. É como os judeus, quando saíram do Egito, não é? Quando começaram a passar sede. Olha, pelo menos no Egito havia cebolas, não é? Então, por exemplo, pelo menos no tempo colonial havia emprego. Pelo menos no tempo colonial não tinha moçambicanos em fuga. Pelo menos no tempo colonial as pessoas tinham esperança. Enquanto aquilo que nós perdemos é a mesma esperança. Não é a esperança que perdeu o povinho, não. Estamos a dizer que os nossos dirigentes se orgulham de ter conseguido colocar tantos motoristas em Portugal. É daquelas imagens que faz chorar, sabe? Quando tu vês como é que nós chegamos a isso, não é? Naquela altura, nós dizíamos, vacula anima quise, isso do Moçambique. Mas o nosso país continua aqui. As riquezas, como o Dr. Ferreira bem disse, Moçambique, em termos de riqueza do subsolo, não é? E do sol, só fica atrás do Congo. Estaremos perante uma situação de Deus dar nozes aqui não tem dentes. Já foi feito em Freud. Pelo que percebo, genericamente, das 3 intervenções, temos estado a ser um país falhado nestes 51 anos. São esses desafios que cabem aos moçambicanos, em particular, de ultrapassar aquilo que eu dizia, de que nós nos abrigamos na independência política e nos esquecemos de que, mesmo para fazer política, nós precisamos estar saudáveis, precisamos de comer, precisamos de escolas. Então, tudo isso deve ser encarado por cada moçambicano, não na perspectiva política ou ideológica, que tem sido muitas das vezes o cavalo de batalha para a exclusão entre os moçambicanos. Porque o Juliano Picard de Renamo, então, logo, não tem competência nem capacidade de dirigir algo em Moçambique. Sentiu na pele, durante estes anos, esta situação? Até o presente momento. Até o presente momento. Perdeu oportunidades? Sou deputado da Assembleia da República, mas antes disso sou um profissional. Está no Parlamento, antes disso, a fazer carreira. A carreira política em África, como é que vou explicar? É ligeiramente
beliscada. É beliscada exatamente por essa questão. Moçambique não tem bases de comparação. Moçambique tem um governo único desde 1975 até hoje. Nunca Moçambique foi governado por uma outra força política. Só foi governado pela Frelimo. Logo, todos esses moçambicanos, até o presente momento em que estamos a falar, não têm capacidade de comparar. Porque, olha, quando era a vez do Dr. Ferreira, Moçambique estava assim. E agora que está o Dr. Rongoana, Moçambique está nestas condições. Não temos essa capacidade, infelizmente, porque estamos sendo governados por um único partido político. Dizem alguns que, por consequência mesmo da situação da nossa democracia, conseguimos caminhar até o nível das autarquias, onde algumas autarquias se encontram sob gestão dos partidos políticos da oposição, em particular, caso concreto do meu partido, Renamo, mas é um indicador minúsculo relativamente aos procedimentos impostos em Moçambique. Nós temos um sistema único de economia. Aquilo que nós chamamos conta única de tesouro. Então, tudo que se produz, que é na localidade, na província, no distrito, vem para Maputo. Até a multa do trânsito vem para Maputo. Então, daqui é que é feita a distribuição. A redistribuição. Então, aqui começa o nosso calcanhar daqueles. Porque às vezes aquele que muito produz, recebe pouco. E enfrenta o problema da pobreza e o problema da fome de forma imediata, mesmo sendo uma província bastante produtiva. Então, o que nós precisamos em Moçambique é de redesenhar aquilo que são as prioridades do país. Se estamos a dizer que os moçambicanos passam fome, não têm comida, a comida não vem do ar, a comida vem da terra. Então, é preciso apostar na terra para garantir alimentação para os moçambicanos. Mas a agricultura, desde os primórdios da independência, é considerada, é constitucional, é a base de desenvolvimento do país. É exatamente por ali. Por isso que eu disse, acomodamos-nos na independência porque libertamos o país. E nos esquecemos disso. Está lá na Constituição, mas não o fazemos. Eu, por exemplo, iria deixar um desafio muito grande ao atual governo. Cada ministro ter uma farma num distrito e empregar uma quantidade de jovens nesta farma, para no final do ano apresentar resultados ao Presidente da República. Aquela farma produziu tanto. Que é para ver se reduzimos um bocadinho o alface que vem da África do Sul. Reduzir um pouco o tomate que está inundado em todos os supermercados da República de Moçambique. Tomate produzido por outras pessoas, como se nós fôssemos indivíduos incapazes. Quando também há a possibilidade de se produzir cá. Mas eu entendo que se para mim é importante fazer, por exemplo, a circular de Maputo à ponte de Catembe, comparativamente à Estrada Nacional número 1, eu teria escolhido a Estrada Nacional número 1. Então, é aqui onde nós não nos encontramos muitas vezes, na definição das nossas prioridades. Então, as nossas intervenções devem incidir sobre essas prioridades que a primeira, ou de forma direta, afetam no dia a dia do cidadão. O que nós queremos é que o produtor familiar de Macomia, de Mocimboa da Praia, de Nangade, de Nipepe, sinta o valor da sua produção. Infelizmente. Eu estou a vir do Norte, onde, como deputado, estive a fazer a fiscalização das atividades do governo. Estava em Cabo Delgado? Ou na sua... Estive em Cabo Delgado. Infelizmente, vou afirmar aquilo que eu vivi e aquilo que eu senti. Portanto, Pemba em estado de sítio. Portanto, tu consegues ver muito mais militares do que a população. Na cidade de Pemba? Na cidade de Pemba. Logo a priori, mostra-te que é uma província que está praticamente militarizada. Em razão do terrorismo. Esta é a componente de segurança. É localizado, sim, como esta é a expressão do governo, que o conflito é localizado. Um pequeno grupo ali, um pequeno não. Porque já começas a ouvir novos distritos da província de Cabo Delgado a entrarem, portanto, como sendo alvos das intervenções dos terroristas. Que significa que isto retira a independência que foi conquistada nesta região. Esta região não está independente.
está nesta situação? Vamos, o seu sentimento, popular é mesmo este, porque a partir das 18 já não vejo ninguém. E todos aqueles que andam a partir das 18, se forem interceptados em zonas próximas da casa do governador, ou zona próxima do porto, ou tem que apresentar o BI, e se não tem, Vai para isso. tem civícias. Portanto, é mesmo característico, são indicadores claros de que se a cidade capital se apresenta nesta situação, então imagina Nos distritos. Não fala-se cerca de 1 milhão de deslocados. Não é? Queria falar um bocadinho aqui sobre, infelizmente, ainda noto com algum ceticismo, com alguma tristeza também, a menção da Guerra dos 16 anos. Já não faz sentido mencioná-lo. A menção da Guerra dos 16 anos. No Parlamento ouvi o Ministro da Cultura e Juventude a mencionar. Da Juventude e Desporto. Por aí. Hoje também ouvi agora aqui com o Dr. Ferreira. Guerra, só essa expressão não é boa. E se ela durou 16 anos, é porque haviam motivos suficientes para chegar. Foi mais do que a luta de libertação, se vocês forem fazer a comparação. O que significa que o posicionamento dos moçambicanos relativamente às liberdades fundamentais. Isso que estamos a fazer aqui era proibido. Não podíamos descer hoje com vida. Portanto, era proibido. Então, nós não queríamos isso. Os moçambicanos enfrentaram-se sim. Chegamos a um acordo em 1992. Em 75 tivemos a independência. Em 1992 tivemos aquilo que nós chamamos de entendimento entre os moçambicanos para que não voltem a entrar em conflito. Uma segunda independência, praticamente. Mediante estas condições. Estas condições quais são? As liberdades fundamentais Devem ser e o exercício da asseguradas. democracia. O direito do moçambicano eleger e ser eleito. Muito obrigado, Juliano Picardo. Professor Alberto Ferreira, eu faço a mesma questão que fiz aqui, transitando da deixa do professor Rungano. É um país falhado, Moçambique, na sua ótica também? Não, não é falhado. É um país provado. E estão sendo provados também os dirigentes, estão sendo provados também as instituições. Isso significa que temos que nos reinventar para dar significado à independência. Nós não podemos falar da independência e nos arrepender da independência. Eu fui para a África do Sul, vi moçambicanos que diziam valia a pena tempo de apartheid, porque nós tínhamos liberdade, caminhávamos, tínhamos emprego e estávamos bem com o apartheid. Agora que veio a ANC, que são nossos irmãos, vem nos queimar a casa, Então, nós não podemos falar de datas de grande celebração e nos arrepender pelo facto de termos alcançado estas datas. Estas Mas datas são há históricas. esta percepção, há este sentimento. O sentimento... É um sentimento mais de revolta. Eu não diria que é sentimento de revolta, mas pelas condições atuais. É o sentimento que apela, e faz apelo a todos, que temos que efetivamente trabalhar para mudar as instituições. Um dos grandes problemas de África é exatamente a falha, digamos assim, das instituições, não o país falido. São as instituições é que falham ou as pessoas que estão nas instituições que fazem instituições devem ser fortes, independentemente das pessoas. Quando as instituições são fortes, as pessoas até não servem. Quer dizer, nós agimos como um sistema. As pessoas individualmente que estão dentro de um sistema, eles tendem a adaptar-se a uma rede circular, harmônica. Portanto, um dos grandes problemas são instituições. Agora, eu só queria fazer uma pequena diferença. Quando falamos de africano, não digo africano de raça preta. Pode ser, eu não considero o Michael Jackson um africano, tanto menos o Denzel Washington. Estou a falar da cultura africana, mas fundamentalmente a cultura bantu, só para especificar, porque nós temos culturas verdadeiramente diferentes. Tem a Maghreb, é a cultura bantu, que tem uma perspectiva e uma visão do mundo diferente, né? E esta também pode fazer-nos atrasar. Mas eu queria apontar um outro fator que é importante, né? É a questão da demografia. O africano está a nascer muitos filhos.
ao ponto tal, qualquer planificação econômica, orçamental, tende a falir necessariamente. Eu me recordo, eu saí de Moçambique em 94, 95 e voltei em 2006. Para a Itália, não é? Exatamente. Fiquei 10 anos. Na altura eram 13 milhões de população. Quando voltei, aumentou 10 milhões. Quer dizer, por ano, 1 milhão de população. Agora estamos a falar de 35 milhões. Mas se tu fores a fazer o mesmo estudo, desde anos 70, a Itália tem sempre 60 milhões de pessoas. Em Moçambique, também na África do Sul, o aumento populacional é muito intenso, é muito... Tu estás a planificar para 2 escolas, quando terminar aquelas 2 escolas, vão ser necessárias 7 escolas. Então, aqui é um déficit muito grande. É preciso que haja uma programação existencial sobre como nós podemos fazer os filhos, porque não pode só nascer com o governo tem que falar com as famílias, tem que falar com os pais, com os casais, para impor regras, no caso colocar regras. Isso se sente muito, sobretudo Zambésia, Nampula, onde trabalhei também em termos de missão de serviço. As famílias normalmente têm 10 filhos e também a pobreza faz com que as pessoas façam muitos filhos. Não tem divertimento, não tem televisão. Então, esta multiplicação é muito, muito séria. Temos que medir bem a nossa demografia. Não pode, em pouco menos de 15 anos, você passar de 13 para 35 milhões. Isso é nascer demais. É preciso reduzir. Como é que tem feito isso? Falou com muita seriedade deste tema. Não, porque é preciso reduzir atividades do ponto de vista reprodutivo. As pessoas não podem multiplicar-se assim. Mesmo que haja um governo muito consistente, a sua planificação também tende a ver com a distribuição. O próprio PIB tem a ver com distribuição. A qualidade de vida tem a ver com os humanos. Não há como chegar para todos a riqueza nestas condições atuais do país. O índice de desenvolvimento humano tende a reduzir significativamente quando os humanos... Porque os recursos são limitados. Portanto, não tem recursos infindáveis. Então, tu, quando estás a fazer um poço de água para 100 pessoas, no fim já são 1000 pessoas. Então, tu estás em um déficit portanto, é preciso também calcularmos bem o facto de nascimento. Isso deve ser uma política demográfica a partir de não sei qual Ministério de Administração Pública, não sei qual. Está na Comissão Técnica de Diálogo Nacional, inclusive, e eventualmente este seja um assunto que tenha sido levado para lá também, para debate, não surge como uma proposta. Mas ok, eu vou fechar aqui, que é para sairmos para o intervalo. O professor Ronguan fala da questão da natalidade, do desafio. O país estão a nascer muitas pessoas. O professor falava da migração forçada, muita gente a sair do país. Em que é que ficamos? Quem fica não produz quase nada. E há estes investimentos. Eu não ia muito para ali, porque nós temos países como China, como Índia, são os países mais populosos do mundo e também são os países com maior desenvolvimento nesta altura. Mas fala-se também de pobreza lá, exato, pobreza extrema também. Simplesmente para dizer que os fatores concretos precisava se calhar de um outro debate de especialista e não este fórum. Por causa destas coisas que nós encontramos países com grandes desenvolvimentos humanos e com mais desenvolvimento também. E encontramos países que não têm quase ninguém. Na verdade, não estamos a falar de Sudão do Sul, estamos a falar de esses países que não têm de fato gente. E não é por aí que são países desenvolvidos, não. Bom, mas a mim o que queria efetivamente sublinhar, porque estamos a falar da independência, que tem muito a ver com a questão demográfica, é que, por exemplo, a independência em Moçambique teve alguns efeitos, por exemplo, no sentido da dignidade da pessoa, no sentido, por exemplo, as mulheres que tinham uma posição muito subalterna antes da independência, passaram a ter uma posição de destaque muito grande, de tal maneira que Moçambique, por exemplo, lidera a emancipação da mulher hoje. Aliás, tivemos uma primeira-ministra da educação logo assim. Já nesse conto em Moçambique, deixou de ser um problema, porque houve
digamos, um empenho para que efetivamente houvesse. E há de perceber que esta luta pela dignidade, pela igualdade das pessoas, não foi só de Moçambique, isso aconteceu também na Europa, a valorização dos negros, a valorização de pessoas com outras opções. Portanto, houve uma luta durante muito tempo e essa luta surtiu efeito, não é? De tal maneira que hoje, esta questão de a pessoa ser discriminada porque é mulher, porque é negro, porque isso, praticamente é uma luta ganha. No mundo em geral, mas em Moçambique em particular. Mas há uma coisa que não aconteceu. É que em Moçambique, estamos a falar dos tais 35 milhões, há de perceber que a frente deve ter por aí 1 milhão, 500 mil de membros. E este 500 mil de membros, não é? Não é ou 300 mil ou 100 mil, não sei quantos são, que está a governar sozinha. Portanto, você tem à sua disposição 35 milhões. Mas para a governação, que é o assunto sério, mais difícil, apenas vai dispor de 1 milhão. A mesma coisa portanto, se faz uma crítica nos países árabes, quando se discrimina, por exemplo, as mulheres. Que você tem, por exemplo, 100 milhões, digamos, de paquistaneses. Mas, na verdade, estás a trabalhar com 50 milhões. E qual é o resultado? É que tens muitos paquistaneses a ver até aqui em Moçambique, em países mesmo falhados. Por quê? Porque não está-se a usar toda a população. Agora, num país como o nosso, com 35 milhões, em que efetivamente só este número, não é, exíguo, de pessoas que são de um único partido, são os únicos que governam, são os únicos que podem dizer coisas, são os únicos emancipados, são os únicos que possuem os bens e todos o resto fora, que você não está a fazer nada. Portanto, para dizer que pareceu que estes que lutaram pela independência é como se estivéssemos a atravessar um rio, não é? Você quer atravessar um rio porque do outro lado só estavam os brancos, do outro lado só estavam os pretos. Então, inventa uma ponte, não é? Coloca, atravessa você, o libertador, os seus familiares, e quando chegam lá, afundam a ponte. É uma analogia que faz ao país. O que aconteceu é que os libertadores, de fato, lutaram, libertaram o país, emanciparam-se do ponto de vista econômico, mas todo o país, todos aqueles que não fazem parte daquele círculo, ficam completamente excluídos. E esta questão não é só de Moçambique. É preciso saber que há uma discussão no mundo em que se fala exatamente disto. Que, olha, fomos muito capazes de lutar contra as exclusões, mas o egoísmo humano cresceu na mesma proporção. Mas isto não pode ser justificação para Moçambique não fazer o que deve fazer. Mas é mostrar exatamente que Moçambique herdou o pior do mundo, que é lutar para a emancipação, no sentido de igualdade, homens, mulheres, pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência. Unidade nacional. Exatamente, unidade nacional, não é? Em termos de que já não há do norte, não há do sul, embora há de haver alguns desafios, mas aquilo que efetivamente importa, que é a economia, você deixou muita gente fora, o que já vai dizer o Picard. Você está numa província altamente produtiva, mas as pessoas que produzem essa riqueza, que trabalham para isto, só sabem produzir. Já não têm direito de participar na sua distribuição dos benefícios. Portanto, parece-me que o grande problema é que nós, o país, sobretudo os governantes, não é, falharam redondamente na inclusão. E por isso não se percebe. 50 anos é partido único, não é? 50 anos. Ninguém que não é desse partido pode ser simplesmente um diretor do distrito, um diretor da escola primária. Isso é abuso. E você vai me contar a história de diálogo. Olha, se você está a dialogar, não está a fazer nada aqui. Como é que eu vou acreditar que você realmente está a trabalhar para alguma justiça enquanto não estás a mostrar nenhum sinal? Porque eu acredito, ainda bem que você fala do diálogo, não é? Podia ter saído já uma ideia de dizer, olha, primeiro os diretores da escola primária, agora já não interessa ser deste partido ou daquele, vamos olhar para a competência, não é? Podia-se dizer que, pelo menos para ter uma empresa, até nível de ser, para ter licença, não importa ter cartão do partido, todos podem ter, mas não, estamos nisto. Portanto, parece-me que é importante que nós continuemos a lutar para que os moçambicanos sejam de fato iguais e que, sobretudo,
possamos vencer o egoísmo, Muito bem. no sentido de ser um único grupo de poucas pessoas que a senhora da coisa pública o administra e nos arrastam todo para a pobreza absoluta. Muito obrigado, Dr. Silveira Ronguano. Vamos então fazer o nosso intervalo neste especial informação antes de dedicado concluir. à questão do tempo. Iremos aí e vou começar a segunda parte com o professor Alberto Ferreira. Vamos então fazer o nosso intervalo. Não saia daí, neste dia em que comemoramos 51 anos de independência, é o tema deste especial informação dedicado a esta efeméride. Até já! Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Bem-vindos de volta neste dia, noite, onde estamos a olhar para o país, este Moçambique, que comemora 51 anos desde que alcançou a independência. A saída para o intervalo, o professor Ronguano deixou um repto, falava da questão do diálogo, já introduziu, a necessidade de haver equidade na distribuição dos recursos, tolerância, e vou ao encontro do professor Alberto Ferreira, porque sei que faz parte de uma das equipas que está a participar desta empreitada. As dúvidas são muitas, professor, relativamente ao que vai sair efetivamente deste diálogo. Terminou agora a segunda fase. Sai ou não o coelho desta mata? Esta é que é a grande questão. A mata refere-me ao diálogo político. Vamos ter resultados tangíveis, palpáveis? O país, o que pode esperar efetivamente do diálogo? A ciência nasce da dúvida. Sim. E o ceticismo acompanha o homem para toda a sua vida. O homem é o homem que questiona, é o homem que faz perguntas. E eu sou jornalista, faço perguntas. E portanto isso é importante. Agora, não é importante o facto de que o ceticismo deve vincar. Eu não vim aqui para falar em nome do diálogo nacional inclusivo. Não tenho esse mandato. Autorização. Mas eu falo como um cidadão qualquer. O que é que nós fazemos, ou que moçambicanos devem fazer, qualquer mesa de diálogo, negociação, é verificar o que é que está errado. Porque senão não haveria necessidade de as pessoas sentarem-se depois. É para corrigir. Exatamente o facto de se sentar à mesa é porque se verificou algo que não está bem e deve ser naturalmente melhorado. É indiscutível que Moçambique ainda persiste a cultura monopartidária da existência de que quem deve governar, dirigir, é o partido no poder. Há uma confusão entre a distinção entre o que é o Estado e o que é o partido, né? Nós não podemos ir a Portugal e a Estados Unidos. Para ser embaixador, precisa ser membro do partido. Para ser, como dizia o professor Ronguano, para ser diretor de uma escola lá em Zavala, precisa ser do partido. Portanto, nós estamos a verificar que, para melhor avançar enquanto Estado, a distinção, porque o multipartidarismo
a afirmação do Estado de Direito, incute naturalmente que quem prevalecer num Estado deve ser o Estado. O chefe do Estado deve ser do Estado. Esta é a razão pela qual muitos são os países que o chefe do Estado, porque é chefe de todos, como um pai de todos, não pode constituir fonte de exclusão. Quer dizer, não pode ser excludente. Porque é presidente da Renamo, presidente de Podemos, é presidente da Frelimo, presidente. Então, sendo presidente de um Estado, é fundamental também que todos os moçambicanos, de acordo com as suas competências e mérito, façam parte inclusiva deste Estado. E o facto de ser só o simples motivo de ser moçambicano é suficiente para que um moçambicano possa desempenhar. Não podemos viver num país onde quem ganhou uma coisa ganha tudo, quem perde, perde tudo. Essa é a lógica da guerra. Muitas vezes vai ser corrigido a partir deste diálogo. Muitas vezes as guerras africanas nascem da exclusão, porque a pessoa excluída por toda a vida vai alimentando dentro de si o descontentamento. Há necessidade de correção. Esta é a razão pela qual as pessoas hoje se reúnem para ultrapassar o facto de um domínio, como diz o professor Oscar Monteiro, a partidocracia. O partido não pode aparecer acima do Estado. O Estado é que deve estar acima de todas as organizações sociais, organizações civis, porque um partido é uma parte. A palavra partido, do ponto de ciências políticas e sociológicas, partido vem da palavra parte. E parte não pode ser um todo. Então, o todo não pode ser governado exclusivamente por uma parte. Então, significa que aqui há uma necessidade de interação, de valorização das outras pessoas, como dizia o deputado Picardo. Se eu vejo que ele tem qualidades, por que não pode ser diretor da escola? Por que não pode ser diretor nacional? Ele já reclamou que seguiu a carreira política porque não lhe deram oportunidades de Por que não pode? Porque a oposição não deve só exercer as suas funções só dentro do parlamento. Deve exercer as suas funções dentro do Estado moçambicano. E cada um deve identificar-se como cidadão moçambicano. Não são só cidadão moçambicano de um partido que está no poder. Porque senão nós estamos a construir um país em que um dia se entra um outro partido de replicar os exemplos que não são corretos. Então, todos os países normais, tu podes ir, no caso da Itália, vais encontrar um embaixador tendencialmente é da esquerda, mas o presidente e o partido que está no poder é da direita. Então, é preciso aqui distinguir que quando, por exemplo, o presidente Inhosse deu um passo muito significativo, nomeou o embaixador Raul Domingos, nomeou também o professor Namburete. Estes estão a exercer funções do Estado. Não há aqui o exercício do seu partido. Se, por exemplo, nomear o Ronguano, o Ferreira, ou qualquer um que seja, né? Ele não vai exercer ou desempenhar funções partidárias dentro das funções do Estado. Ele vai representar, porque é preciso que as pessoas tenham sentido do Estado. E ouvir o chefe do Estado. Naquele momento em que tu exerces as funções do Estado, já não estás a exercer as funções partidárias. Agora, é diferente que quando tu estás no Parlamento, terás que defender o teu partido, porque tu estás numa função em que a defesa primária é o partido. Então, a ideia do partido deve vincar. Mas se tu desempenhas funções do Estado, o que deve vincar já não é mais o teu partido, é o Estado. Isso é o que falta em Moçambique. De facto, bem dito pelo professor Ronguano. Não deve haver aqui a ideia, e não pode prevalecer isso durante 51 anos, esta postura excludente. Então, nós esperamos que o Moçambique de amanhã, depois de meio século, possa corrigir erros significativos. Porque, na verdade, o que é que nós somos? Somos irmãos, somos cidadãos. Se vocês forem ver, mesmo nas guerras externas, você vê republicanos e democratas se unem, porque quando atacam o Iraque, nunca alguém está... Então, há esta necessidade do sentido real da cidadania, da soberania. E, portanto, o sentido do Estado é muitíssimo importante. Obrigado. Vamos entrar também para a questão do diálogo.
vocês como partido também participam desta empreitada. Isto, Tem esperanças de que a Renamo já participou em bem, vários fóruns, pela, são vários minha- acordos com o pela minha governo. ignorância política Sim. neste Moçambique independente desde 75 e com as liberdades fundamentais e a democracia de Moçambique em 1992, tenho as minhas reservas. Porque eu já participei também, já vivenciei diversos diálogos. E esses diálogos tinham como objetivo os mesmos assuntos que estamos a abordar hoje, no atual exercício. O que difere é a composição, são as pessoas, porque passaram já cerca de 30 anos neste percurso de democracia. Alguns perderam a vida. Portanto, o diálogo nacional, inclusive, é uma réplica daquilo que foram as negociações. Foi sempre a estratégia do regime. Quando o regime se revela encurralado em uma situação, ele inventa o diálogo. Foi sempre assim. Até hoje. Por isso que se dão ao luxo de afirmar de que nós vamos governar Moçambique até o surgimento do novo Cristo. Eles se dão ao luxo de dizer isso. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático para si. Com os meus colegas parlamentares, quer da Frelimo, visitamos o distrito de Lago Niassa. Numa reunião, com a presença do administrador, levantou, disse que os nossos projetos não são aprovados. Eles dizem que esses não são nossos. Vou repetir. Os nossos projetos não são aprovados porque dizem que esses não são nossos. O administrador do distrito de Lago Ao ouvir, é que diz isso. não. A população. A reunião com as lideranças Ok. dos grupos dos senhores pescadores do A Lago. população estava-se a queixar aos deputados. Nessa independência toda, desde que nós continuamos a andar com barcos à vela, até hoje não conseguimos ter um único motor. E quando apresentamos os nossos projetos relativamente a essa situação, dizem que esses não são nossos. Estou a falar do interior de Moçambique. Existe ainda na mente dos moçambicanos de que os únicos com capacidade, com competência, ou que podem ser elegíveis a qualquer função de Estado, a qualquer função de governação, devem ser exclusivamente do Partido Único. Então, é este sentimento que cabe por consciência de cada moçambicano, vou repetir, de cada moçambicano, independentemente do seu partido, assumir de que Moçambique é para os moçambicanos, independentemente da sua filiação política. Isto é fundamental. Quiçá Deus me ouça e um dia traga bases suficientes para moçambicanos poderem comparar como que estes que são excluídos podem dirigir Moçambique. Este país precisa de todos nós. É muito grande. Mas muito mesmo e não cabemos todos. Não somos suficientes. Não cabemos ou cabemos? Não somos suficientes para o desafio do país. Precisamos até de importar mão de obra de fora para esse país. Esse país é riquíssimo. Nunca tinha andado tanto assim pelo norte de Moçambique como andei desta vez. O que pude presenciar, definitivamente, o que se está a fazer com Moçambique a partir de Maputo é um crime. Maputo está a asfixiar o resto de Moçambique. Maputo não tem petróleo, não tem gás, não tem Não carvão. tem nada aqui. Um bando de improdutivos que só passam a vida a esbanjar, sair da sua casa, ir para o serviço, no tesouro, para ir desviar dinheiro. Cabe na cabeça de um profissional? Ele faz isso ao de leve? É o que está cimentado em Moçambique. Os que produzem não têm o benefício da sua riqueza. Temos que inverter isso. 85% do orçamento da República de Moçambique fica em Maputo. 15% são distribuídos pelas 11 províncias e os 153, 154 distritos. 15%. Disputam
E 85% fica aqui na Baía de Maputo, com um bom ar-condicionado, uma cadeira giratória de 360 graus e vou tomando as minhas decisões a partir daqui. Precisamos de inverter isso. Pegar os 85% ao serviço das potências. E 15% podem entregar Maputo. Claro, a independência económica resolve isto. É por aí que estou a dizer. Nós nos acomodamos nessa liberdade. Nós libertamos o país, então somos um todos no Maputo. Ponto final. Ficam todos no Maputo. Quero tirar o meu chapéu e reconhecer de forma pública a coragem e a determinação, e que Deus o tenha na sua santa fé, a figura de John Cachamila. Fui ver o que ele fez no seu distrito, No Niassa. na sua terra natal. Muitos estão a criticar porque foi um investimento que devia estar em Maputo, ou devia estar em Lixinga, ou devia estar não sei aonde, pela Foi beleza. para o interior. Ele foi colocado no interior. Serviu o país, serviu ao Estado, trouxe um talismã para o seu distrito. E se conhece um outro dirigente na República de Moçambique com um pensamento como esse, pode o citar. Eu citei o John Cachamila e tiro o meu chapéu para ele. Parabéns por ter feito esse grande exercício. Muito obrigado por ter trazido este exemplo. Professor Silvério, o diálogo nacional inclusive parece que veio mesmo para resolver todas estas diferenças. Lembramos que já houve um diálogo. Penso que foi no Caiaquanga que deu 101 rondas, não é? Conferências Exatamente. Clube Militar. Exato. Foi 101 rondas de diálogo. E tudo isso com aquela esperança, já agora, não? E no final, como é que terminou? Fosse arrancar as chaves dos próprios que participavam do diálogo. Eu não espero que se arranque as chaves que estão a dialogar agora. Eu espero que tenham mais respeito e reconhecimento pelo esforço. Mas aquele diálogo terminou assim, para dizer o seguinte, que nós já sofremos muito com esperanças infundadas, que quando já se fala do diálogo, ficamos sempre com o pé atrás. Eu digo isso porque hoje mesmo eu estava a falar dessas diferenças regionais, que até são combatidas, a própria Constituição diz que é preciso trazer o equilíbrio entre o campo e cidade. Eu estava hoje nas cerimônias da independência, em Boane, não é? Distrito de Boane, onde eu vivo. A cerimônia até estava a correr muito bem. Mas de repente, não estavam ali, foram trazer crianças da escola primária e da escola secundária, estava ali, era uma festa do Estado. Mas de repente entra já a OJM. Quando diz, bom, a OJM quando já está a entrar, é o OME. Quer dizer, trouxeram essas crianças para os manipular, para... Não tem nas vossas sedes. O evento acabou sendo partidário. Foi partidarizado ali. Isto é a fazer diálogo. Isto é a mesma coisa, uma pessoa que está a lutar, não é? E diz, olha, estamos para fazer o acordo de paz, mas é no momento em que mais se atacam. Não é? Sério, com os Estados Unidos. Exatamente, então, estamos a dizer. E é por isso que é criticável. Uma vez que o diálogo está a ocorrer, os seus benefícios deviam começar a se fazer sentir. Por exemplo, não haver partidarização dessas cerimônias de Estado. Dessas cerimônias de Estado. Estamos ali todos pensando que é dia da independência, mas de repente alguém quer saber. E o mais triste, estão ali os próprios chamados, os antigos combatentes. Mas também não dizem nada. Eles lutaram para isso. Porque seria primeiro eles que têm mais responsabilidade. Dizem que não é isso. Nós estamos aqui numa cerimônia de Estado, o Estado é para todos, não é? Vamos celebrar. Agora, se cada um quer depois daquilo ir à sua sede do partido, fazer suas demonstrações partidárias, é livre. Mas ali estamos todos. Para dizer o seguinte, que gostaríamos de acreditar nisso, mas tanto o passado, não, como se diz que é gato, não é? Dizem que gato que é Gato escaldado. Escaldado, não, até de água fria tem medo. Portanto, para dizer que eu continuo a ter fé, não é? Que se todos nós nos empenharmos na luta, não é? Porque é preciso mesmo lutar, não esperarmos sentados cada vez diálogo, porque dali não virá mesmo nada. Mas temos que nos empenhar todos na luta para que efetivamente todos entendam No concreto. que o país não é de um grupo, que o país é de todos. Eu precisava dizer que
como houve uma ação, por exemplo, que tem que haver igualdade de género, esta igualdade foi atingida. Pode não ser plena, mas vê-se que para lá caminha-se, porque existem coisas concretas. Agora, quando nós estamos a falar da partidarização do Estado, conhece alguém que tenha sido condenado, tenha sido chamado a atenção? Pelo contrário, quanto mais partidariza, mas eu acredito que assim que eu disse que esses de Boane partidarizaram as cerimônias, acredito que próxima semana vão ser promovidos. Exatamente por estar a fazer aquilo que é o contrário àquilo que é o Estado. Portanto, Ou seja, quem anda na contramão tem... é exatamente isso. Portanto, eu penso que se nós queremos honrar a luta dos que lutaram pela independência, se nós queremos avançar para frente, é muito importante, sem dúvida, que o país não possa ser servido naquilo que é mais difícil e complexo, que é a governação, por meia dúzia de pessoas que pertencem a um único partido. Porque a governação é a mais difícil de todas, porque você tem que cuidar do todo, você tem que pensar em vários vetores. Por exemplo, estamos a falar aqui da questão de partidarização, mas o Picard está a trazer um outro vetor, que é o vetor da regionalização entre cidade e campo, entre distrito e capital. Então, como é que se faz essa gestão equilibrada entre o campo e a cidade? É preciso que se pense nisso. Não? Estamos a falar aqui sobre partidos da oposição, como é que se gera isto? Estamos aqui a falar entre campo e cidade, como é que se gera isso? Não é? Estamos a dizer que, bom, este foi privilegiar os seus familiares e amigos e vizinhos. E os outros que não têm o John Cachamila, como é que fica? Não? Então, significa que são muitos aspectos que precisam ser amadurecidos, pensados, para dizer que aquilo que dizia, de fato, o Eduardo Mondlane, ao qual eu rendo sempre homenagem, que vamos libertar a terra e os homens. Parece que se libertou a terra, mas os homens ficaram ainda agarrados, amortecidos por complexos. Venceu-se um tipo de complexos e entrou-se noutro. Mas, sobretudo, esta questão do egoísmo, não? Porque nós podemos falar do egoísmo pensando apenas nos governantes do país, não é? Mas quando estamos a falar do egoísmo, ultrapassa isso, porque mesmo dentro de um partido, um grupo pode se assenhorar das coisas do partido. Ainda esta semana tivemos aquela sentença no Podemos, não é? Em que uma parte acabou por ser tido razão que estava a ser excluído, não é? Mas isto que aconteceu ali pode acontecer em muitos outros partidos. Estamos a falar apenas a nível familiar, não é? Nós temos ouvido, não é, muitos conflitos dentro da família, porque alguém se assenhorou daquilo que é da família. Portanto, parece-me que se nós quisermos vencermos a pobreza e caminharmos para frente e nos colocar ao lado dos países mais desenvolvidos e caminhar, a primeira coisa que temos que vencer é o egoísmo, no sentido de aqueles que dominam o Estado perceber que o Estado não lhes pertence a si, a eles mesmos apenas, mas que é preciso abrir para que outros também possam participar. O egoísmo no sentido de percebermos que as pessoas que vivem em zonas privilegiadas, por exemplo, nas cidades, percebam que esta vida um pouco melhor na cidade é possível porque existe alguém que está a produzir do outro lado. No sentido de percebermos que isso que existe na capital, mas existem províncias que não sejam capitais. Aliás, até leis estão a ser feitas. Eu até, só para terminar, vi uma coisa engraçada ali, porque eu estava a ver, de fato, as forças policiais, aqueles... Por exemplo, o Boane tem uma coisa interessante. Tu tens o exército, não é? Depois logo tens a polícia. E logo a seguir tens aquela polícia das cadeias. E logo a seguir tem a polícia municipal. Eu vi que aqueles que aparentavam mais vida, no sentido de estar com os corpos um bocadinho bem nutridos, eram aqueles da polícia municipal. Enquanto todos os outros estavam no trabalho. Mas por quê? Exatamente porque a nível municipal há cobrança de imposto. A nível dos municípios há atividades econômicas. Enquanto aqueles que estão longe desses atividades econômicas acabam por não ser privilegiados. Para dizer o seguinte, que existe em Moçambique, isso é preciso, até já viralizou, não é? Nos WhatsApps. Aluguel muito gordo.
E alguém muito magrinho. A mulher pergunta, mas vocês são colegas? Eu digo, sim, somos colegas, só quero deixar não jeito. Para dizer que não, o país deve deixar de privilegiar quem está mais perto, não é do bolo, do tesouro, porque essa coisa se dizer de Maputo. Não é que existe uma agenda ou uma lei que privilegia ser de Maputo, mas como estão aqui as instâncias nacionais de decisão, acaba beneficiando efetivamente essas pessoas. Acabou fechando a sua parte. Deixa-me puxar aqui o Juliano Picard, mesmo para concluir. Esta questão económica é fundamental também. A distribuição do bolo por todos. Já disse que não tem muita esperança que deste diálogo saia alguma coisa que possa resolver efetivamente e que os moçambicanos possam se sentir independentes, porque se não há esta distribuição equitativa da riqueza... O grande desafio, acima de tudo, está no resgate dos valores, não é, da nossa sociedade. O respeito pela coisa alheia, não é? Aparecem muitos exemplos, né? Em que na China tu consegues deixar um telemóvel, vais onde vais e voltas a encontrá-lo. O mesmo já não se pode dizer em Moçambique, não é? Tu tens uma juventude... Até nos bancos então, tens amarram as canetas. Uma juventude que é a maioria da nossa população, mas ela está desprovida de oportunidades, né, para poderem fazer uso da sua força ao serviço do país. Eu gosto muito de citar exemplos. Eu fui parlamentar no mandato 2014-2019 e tive a possibilidade de visitar um regadio no distrito do Govuro chamado Regadio de Chimunda. Em Inhambane. Este regadio custou 450 milhões de dólares ao Banco Africano para Moçambique. Visitei, ouvi, era a primeira vez, voltei. Infelizmente não dei continuidade no Parlamento e só agora é que voltei. Novamente vai retomar ao regadio de Chimunda. Está pior do que eu vi em 2015. E eu pergunto, valeu a pena investir 450 milhões de dólares para vir abandonar uma infraestrutura daquela maneira? Dinheiro jogado fora. O que será daqueles jovens daquele distrito que poderiam beneficiar daquele trabalho e que não têm? Então a força que ele tem de migrar para a cidade de Inhambane, migrar para a cidade de Maputo, à procura de oportunidade. Por isso que eu estava a dizer, quero deixar um recado ao governo. Cada ministro ter a responsabilidade de uma farma e apresentar anualmente os resultados dessa farma. Porque as pessoas aqui no Maputo estão mal habituadas porque fazem as suas compras em Nelspruit ou porque fazem as suas compras em Joanesburgo. E são esses mesmos que, sentados nos escritórios do Estado, tomam decisões sobre aqueles que estão em NIPEP. Se a mente dele, os olhos dele, estão focados a Nelspruit, estão focados a Joanesburgo, o que é NIPEP para ele? Nem conhece. Então, precisamos de mudar este paradigma de distribuição daquilo que é nosso. Maputo não é o único sítio onde tem moçambicanos. Até devia ser apenas o centro decisório. Estão à procura de espaço. O primeiro espaço que encontram em Maputo já levantam logo um prédio. Estão à procura. Entre edifícios estão a levantar outros edifícios, como se o país tivesse problema de terras. Por que isso? Porque sentem de que tudo aquilo que recebem aqui é deles. Todo o dinheiro do país vem para aqui. É deles. Eu gosto de exemplos. Agora o Parlamento decidiu aprovar o Banco Nacional de Desenvolvimento. Mas já existe o Banco Nacional de Investimento. O investimento é para o quê? Não é para desenvolvimento? Isso, ministro, traga aqui uma proposta do Banco Nacional Agrário para financiar exclusivamente a agricultura, para responder ao comando constitucional e deixarmos de ser parasitas dos sul-africanos em matéria de comida. Ela vai ter pura e simplesmente fecharam seus tímpanos e prosseguiram com o Banco Nacional de Desenvolvimento, porque o Banco Nacional de Investimento foi criado pelo antigo presidente Nunes, esse é o novo presidente, também tem que ter seu banco. Por amor de Deus.
É isso mesmo que os meus professores aqui, Ronguana, o professor Ferreira, andam a ensinar aos quadros nas universidades? É assim que nós temos que pensar? É essa a pergunta que eu vou Então, precisamos de refletir seriamente. fazer. E falando em refletir, é o que está-se a refletir. Estou a deixar mesmo esse desafio. Há uma questão aqui, professor Ferreira, mesmo para finalizar, para responder a questão, responder também, é isto que vocês ensinam os vossos estudantes nas universidades? É muito importante as pessoas perceberem uma coisa. Os países ricos, os estados, não são maiores dadores de emprego. E o Estado não tem que redistribuir os bens. É preciso dar faço minhas e também posso corrigir. Está a falar muito bem dos ministros, mas no lugar de ministro, cada moçambicano deve procurar investir. Se tu fores... O professor já investiu. Pode partilhar Se connosco. tu fores para outros países... Vejo que o professor esquiva muito as minhas questões. Eu estou a investir na minha área de academia. Ok. O investimento, naturalmente, porque deve haver pelo menos uma certa... porque os investidores que têm ideia para investir não chega a 10%, mas nós quando temos 0%, este é um problema muito grande. E as pessoas que têm dinheiro, normalmente usam esse dinheiro fora do país. E o uso e o facto da inexistência da circulação do dinheiro a nível local, isso também cria problemas. Mas, sobretudo, eu gostaria que cada moçambicano, mesmo no seu pequeno, que faça algum investimento. Quer dizer, quando tem dinheiro, produza mais dinheiro. Não que quando tem dinheiro... Multiplicar. Não tenha casa 2, casa 3, casa 4. Isso também faz com que as pessoas... aquilo que estava a dizer anteriormente, o africano é, por excelência, o consumidor. Ele, quando tem dinheiro... Vamos ver quantos presidentes aqui entraram. E nós temos larga oportunidade. Eu não tenho esse dinheiro. Larga oportunidade. Por exemplo, se eu ouvisse que alguém fizesse a fábrica de compota lá de tomate. Ou fábrica de leite. A Holanda é muito rica só por causa de derivados de leite. E nós, quanto leite nós podemos ter? Né? Está a falar de agricultura. Eu não aposto muito na agricultura, porque eu estava na Alemanha e perguntei como é que vocês são ricos. É porque eles têm cabeça só. Os países mais ricos no mundo. E dizer que a agricultura é base de desenvolvimento é ínfima parte. Portanto, a gestão geral da construção, a Alemanha está-nos a produzir, está-nos a vender alguns produtos que são produtos eletrônicos. Então, isso significa também que a base do desenvolvimento também vai corrigido mesmo na Constituição, que a agricultura não é a base do desenvolvimento. Os países não é porque não está sendo. Porque o país, mas também anos, que, não apostou efetivamente na agricultura. Os países mais ricos não apostam muito. Se você for a Mônaco, por exemplo, Luxemburgo ou Suíça, agricultura... Mas, professor, o que faríamos com esta terra toda que temos? Não, isso é importante. Nós temos muita terra arável. Não estou a dizer que não tenha muito valor o que o deputado Picardo acabou de dizer, a Constituição. É uma das partes, mas não é o centro do desenvolvimento de um país. Agora, que haja o Banco de Desenvolvimento às suas necessidades. Para criar... Eu, por exemplo, sempre pensei, sou professor na Eduardo Mondlane, também São Tomás. Sempre pensei, por que o Estado não leva dinheiro? Entrega as pessoas. Na UEM estão a sair jovens que aprenderam agricultura, aprenderam engenharia, começar a dar a esses jovens para investir. A Europa ficou rica quando começaram primeiro a racionalizar e a eliminar as taxas de juros. O plano Marshall dava a alguém quem sabe fazer. O professor Rombano sabe fazer isso. Você vai construir a tua universidade e devolve o dinheiro que tu levaste. Quer dizer, é preciso identificar as pessoas capazes de produzir e entregar lá. Agora, nós tivemos, por exemplo, 7 milhões. 7 milhões foi mal distribuído, apesar da ideia ser muito boa. É tal partidarização. Quem vencia concurso daqueles dinheiros
daqueles Temos o dinheiros. FIDEL também, Fundo de Desenvolvimento Como? Local. Temos o FIDEL também, Fundo de Desenvolvimento Local. Sim, então nós tivemos, temos estes, mas vamos corrigir. Já, vamos? Sim, Ok. mas Estamos mesmo 30 segundos, 30 segundos mesmo. 30 segundos mesmo. Exato. E eu, Temos que sair. quando fiz menção do Banco Nacional de Desenvolvimento, De investimento. associei-o BNI. ao Banco Nacional de Investimento que já existe. E foi criado mesmo com o objetivo. Com o mesmo objetivo. Só que a maior parte desses bancos não financiam a agricultura, porque assumem a agricultura como uma atividade de risco, em que os retornos são muitas das vezes escassos. Mas também houve, Então, é por aí. Por isso que eu estou aqui a buscar que é um mecanismo de proteção àqueles que são excluídos normalmente de acordo com os procedimentos comerciais bancários, por ser uma atividade de risco. Sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento proposto 100% financiado pelos... Já foi aprovado. 100%. Vamos trocar o nome. Vamos chamar de Banco Nacional Agrário para incluir os excluídos da agricultura. Deviam ter no proposto exercício. isso quando a proposta... Estou-lhe a dizer que foi esta a minha proposta na Comissão de Trabalho, Não venceu. na Assembleia da República. Não Pura venceu. e simplesmente há ignorância sobre tudo aquilo que você coloca como... É este o ponto Por de ser vista. da oposição. Não avançou por ser da oposição. Esse pode ser essencialmente, ou então a instrução da bancada foi essa. Porque para mim é preciso buscar esses excluídos. Por quê? Não podem entrar Muito bem. não é, no investimento, nem no desenvolvimento, porque são assumidos como uma atividade de risco. Muito É bem. por Estamos mesmo aí. já fechados. Eu queria agradecer aqui aos meus convidados de hoje, que têm muito em comum. Os três passaram pelo Parlamento. Um permanece no Parlamento, que é o Juliano Picardo. O professor Ruano já esteve no Parlamento. O professor Ferreira também. Queria agradecer então aqui a vossa presença neste dia em que celebramos 51 anos e marcarmos, uma próxima ocasião, um novo encontro, porque não se esgota. Deram-nos 80 minutos, em 80 minutos, tudo que preparamos, o que se pensa sobre Moçambique, todas as propostas que tem para corrigir o que está errado neste momento no país. Porque temos pela frente mais de 51 anos e as próximas gerações têm de viver num país mais digno do que é atualmente. Agradecer então a todos aqui pela presença. Assim, estimado telespectador, por nos ter acompanhado neste dia e continuação de festas felizes. Boa noite, até a próxima.